Boa noite. O reforço do ambiente de negócios, a dinamização da economia e a segurança dos investidores marcaram a agenda esta terça-feira, com o governo a anunciar novas medidas e a reiterar o compromisso com reformas estruturais para acelerar o desenvolvimento do país. Na abertura da Conferência Anual do Setor Privado CASP, o Presidente da República respondeu às preocupações apresentadas pelos empresários, defendendo que o país está a recuperar a estabilidade necessária para atrair investimento, estimular o crescimento econômico e promover a criação de riqueza. Paralelamente, o Conselho de Ministros aprovou o Programa Nacional de Desenvolvimento Corporativo e criou uma comissão multissetorial para reforçar a gestão e fiscalização da atividade mineira. Ainda no domínio da segurança, Daniel Chapa assegurou que o governo está a cumprir com o compromisso de combater com firmeza a onda de raptos que afetou o setor empresarial nacional, sublinhando que qualquer tentativa de desafio ao Estado através deste tipo de criminalidade terá uma resposta determinada em estrita observância da lei. Este é o Janela Econômica, edição de 15 de setembro de 2026. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique considera que o país reúne condições para dar um salto no desenvolvimento econômico, mas defende reformas mais profundas para reduzir o custo de fazer negócios, aumentar a competitividade e atrair investimento. A posição foi apresentada esta terça-feira na abertura da 21ª Conferência Anual do Setor Privado. Entre o reconhecimento dos avanços alcançados e o alerta para os desafios que persistem, a CTA traçou as prioridades que considera decisivas para transformar o potencial econômico de Moçambique em crescimento sustentável e criação de emprego. O setor privado entende que Moçambique atravessa um momento decisivo para acelerar a transformação da sua economia. Na abertura da 21ª Conferência Anual do Setor Privado, o presidente da CTA, Álvaro Massing, afirmou que o país dispõe de recursos naturais, localização estratégica e uma população jovem e defendeu mais investimento produtivo, industrialização e aumento das exportações. O desafio que se impõe é converter essas vantagens comparativas em vantagens competitivas através do investimento produtivo, da industrialização, do aumento das exportações, da criação do emprego e da melhoria das condições de vida dos nossos moçambicanos. Apesar de reconhecer as reformas em curso, a CTA considera que persistem constrangimentos que limitam o crescimento das empresas, como os elevados custos de contexto, a falta de liquidez, a insegurança jurídica e custos de fatores de produção. A confiança dos investidores é um fator e um ativo nacional. Quando o investidor decide aplicar capital num país, falo com base na estabilidade das regras, na segurança jurídica e na previsibilidade das políticas públicas. Por isso, apelamos para que estas situações sejam analisadas com espírito construtivo, salvaguardando a confiança necessária para continuar a atrair e reter investimentos no nosso país. Para inverter este cenário, a CTA defende reformas que reforcem a produtividade, acelerem a industrialização e consolidem um ambiente de negócios mais competitivo. Depois das preocupações apresentadas pelo setor privado, o presidente da República respondeu com uma mensagem centrada nas reformas econômicas e institucionais. Daniel Chapa afirmou que encontrou um país marcado por crises sucessivas, mas garante que o governo está a desenvolver a estabilidade para criar condições de investimento, crescimento econômico e geração de riqueza. O presidente da República afirma que o governo herdou um país profundamente mergulhado em problemas. A economia enfrentava os efeitos combinados de choques internos e externos. As empresas conviviam com dificuldades de financiamento, escassez de divisas, entre outros. As destruições protagonizadas pelas manifestações violentas, criminosas e ilegais, as alterações climáticas, cheias, inundações que destruíram bens públicos e privados, continuavam a afetar famílias, infraestruturas
e atividades produtivas. Segundo Daniel Chapo, a primeira prioridade foi devolver a estabilidade do país. Entre as medidas adotadas, destacou o lançamento do Diálogo Nacional Inclusivo, apresentado como um instrumento para reforçar a paz social, consolidar a confiança e criar um ambiente favorável ao investimento. O chefe do Estado apontou igualmente o combate aos raptos como uma das condições essenciais para garantir segurança aos empresários e melhorar o ambiente de negócios. Elegemos os raptos, que nos últimos anos constituíam uma das grandes dificuldades para que os empresários nacionais possam fazer negócio à vontade. E avisamos na última conferência anual do setor privado, nesta sala, que aquele que tentar continuar a desafiar o Estado nesta área ia receber uma resposta à medida da provocação. E queremos reiterar neste momento, mais uma vez, que esta continua a ser a nossa convicção, porque nós queremos um Moçambique livre de raptos, um Moçambique livre de crimes, um Moçambique em paz e segurança, por forma que o nosso setor privado possa fazer um negócio num ambiente de paz e segurança. No domínio econômico, o presidente reiterou que o governo está a implementar reformas destinadas a simplificar procedimentos, fortalecer instituições, dinamizar o Banco Nacional de Investimento e criar melhores condições para o crescimento do setor privado. Mas deixou um recado ao empresariado. O Estado deve assumir o papel de regular e facilitar, cabendo ao setor privado liderar o investimento, a produção e a criação de riqueza. Acrescentou que é necessário separar com clareza as funções públicas da atividade empresarial para garantir transparência e confiança. Aquele que vai para o setor público tem que ter consciência que a sua tarefa é servir o povo moçambicano. E aquele que está no setor privado, saber que a sua tarefa é transformar, produzir e competir. E aquele que está no setor público tem que criar as condições para que isto aconteça. Não podemos ter pessoas que estão no setor privado e estão no setor público ao mesmo tempo. Ou alguém que está no setor público, ou quem está no setor público e está no setor privado ao mesmo tempo. Não podemos ter árbitros e jogadores. Da estabilização do país ao combate aos raptos, passando pelas reformas econômicas e pelo apelo à maior participação do setor privado, Daniel Chapo defendeu que o desenvolvimento de Moçambique depende de responsabilidades bem definidas entre o Estado e empresários. E o governo anuncia reformas fiscais e redução de tarifas de energia, de água e combustíveis na área agrícola para atrair investimentos neste setor. A vigorar em breve, entre as medidas destacam-se o reajuste das taxas do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas para a agricultura e agroindústria em 10%. Na 21ª edição da Conferência Anual do Setor Privado CASP 2026, o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, assegurou estarem na fase conclusiva as discussões sobre as reformas fiscais. A previsibilidade do IPC para a agricultura e a agroindústria, nos 10%, está na mesa da reforma fiscal. A revisão fiscal também, para permitir que os produtores tenham fácil acesso a uma tarifa reduzida de energia e de água e de combustíveis. Ainda esta semana, Sua Excelência, Sr. Presidente, nos deu um prazo de resolvermos até a próxima semana. O ministro da Planificação e Desenvolvimento destacou que o Executivo elencou o agronegócio e a mineração como prioridades na implementação da Estratégia Nacional de Industrialização. Já temos recursos que estão a ser extraídos, estão a ser explorados, estão a ser exportados. Temos que transformá-los aqui no país para agregar valor, para criar mais empregos, mais renda para a família. Os instrumentos para isso foram aqui referidos, alguns deles. Foi criado o Fundo de Garantia Mutuária, o Banco de Desenvolvimento,
o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, o Fundo de Recuperação Econômica, incluindo o mercado de capitais que está a ser robustecido para poder financiar os empreendedores. Já o agrônomo e empresário Francisco dos Santos recomenda ao governo a adotar medidas concretas para reduzir a importação de produtos agrícolas e promover a agricultura interna. 70% da população basicamente consome o que produz. Então vamos focar no 30% da população que está nas cidades. Esses sim compram o que consomem. Esses vivem em cidades capitais, quase todas portuárias, onde o produto global chega mais barato que o produto nacional. Senhor Presidente, é mais barato trazer de fora do que trazer de dentro. Isto é agravado com a política cambial que o país tem vindo a assumir, fruto desta pressão de mantermos o nosso custo de vida nas cidades baixo. Nós liberalizamos de uma forma selvagem a importação. São propostas colocadas no painel de alto nível sobre o diálogo público-privado em busca de uma economia competitiva, robusta e melhoria do ambiente de negócios no país. Empresários afirmam que as reformas e políticas macroeconômicas adotadas pelo governo estão a contribuir na melhoria do ambiente de negócios e a atrair novos investidores no país. O maior fórum de negócio moçambicano do diálogo público-privado atrai cerca de 3.000 participantes e busca investimentos para projetos estimados em cerca de 128 bilhões de meticais. A classe empresarial destaca a estabilidade política, segurança e controle dos raptos como alguns fatores que incentivam os homens de negócios nacionais e estrangeiros a investirem no país. Nós sentíamos que havia muita reticência e renitência por parte de novos investidores e falava-se mesmo desse assunto. E hoje o cenário mudou e as coisas estão muito melhores e nós já começamos a ver não só o empresariado nacional que tinha deixado o país a começar a voltar, como também já vemos sinal de investidores estrangeiros voltarem para investir. Aqui em Moçambique é muita oportunidade para crescer. Também tem muito produto aqui em Baço, também aqui produto de recursos minerais também. Tem teoria de turismo também, muito zona tem para crescer bem. O setor privado está expectante quanto às reformas macroeconômicas e fiscais promovidas pelo governo para impulsionar a economia e melhorar o ambiente de negócios. Não podemos só promover as mesmas, promulgar, mas depois não promover as mesmas, não dissipar as mesmas, para que todos tenham conhecimento de como é que funcionam, quais são os direitos, quais são as obrigações, e isso é muito importante. Nós temos que criar uma forma mais massiva de apresentar as normas, os regulamentos que vão saindo, para que todos tenhamos conhecimento e possamos trabalhar dentro dessas oportunidades. Que situação que nós estamos a ver? Estamos a ver que é uma crise mundial, nós somos Moçambique. Estamos a ver também isso que está acontecendo aqui, está acontecendo em vários países. Mas quando temos uma Presidente da República que fala de solução, Presidente da República que diz que eu estou aberto para dialogar com os setores privados, um Presidente da República que diz que o setor público não é para fazer negócio, um árbitro não pode ser um jogador. Deixam negócios para empresários, eu acho que nós não vamos ficar aqui para criticar, não vamos ficar aqui para falar mal. Nós temos de ficar aqui para trazer soluções para trabalhar junto para Moçambique. A 21ª Conferência do Setor Privado 2026 juntou cerca de 3.000 participantes presenciais e virtuais. Nesta edição, pretende-se atrair investimentos em projetos avaliados em cerca de 2 bilhões de dólares americanos, equivalentes a 128 bilhões de meticais. O Presidente da República diz que o governo cumpriu com o compromisso assumido de combater com firmeza a onda de raptos que durante anos ameaçou empresários, investidores e a confiança no ambiente de negócios no nosso país. Daniel Chapo salienta que quem desafiar o Estado através deste tipo de criminalidade enfrentará uma resposta firme, determinada e em estrita observância da lei. Para além do diálogo nacional inclusivo, decidimos que vamos combater crimes que dificultam a paz e a segurança e, consequentemente, um dos ambientes de negócio fica afetado. E elegemos os raptos, que nos últimos anos constituíam uma das grandes dificuldades para que os empresários nacionais
possam fazer negócio à vontade. E avisamos na última conferência anual do setor privado, nesta sala, que aquele que tentar continuar a desafiar o Estado nesta área ia receber uma resposta à medida da provocação. E queremos reiterar neste momento, mais uma vez que esta continua a ser a nossa convicção, porque nós queremos um Moçambique livre de raptos, um Moçambique livre de crimes, um Moçambique em paz e segurança, por forma que o nosso setor privado possa fazer um negócio num ambiente de paz e segurança. E este compromisso continua. E no primeiro espaço de análise queremos falar das reformas econômicas e o combate aos raptos, temas que dominaram a CASP 2026 com a presença do chefe do Estado esta terça-feira. Derek Mulatinho, obrigado uma vez mais por ter acedido o nosso convite. Como sabe, desde ontem está a decorrer a CASP, que é a Reunião Nacional do Setor Privado. O Presidente da República esteve lá, deixou algumas recomendações, mas também falou de algumas reformas que o governo tem levado a cabo visando melhorar o ambiente de negócios no país, uma dessas medidas é, portanto, o combate aos raptos. O Presidente da República disse que prometeu e cumpriu e ainda deixou um recado: aqueles que quiserem passar por cima do Estado vão ter o troco na medida certa. Uma das primeiras questões que eu tenho a colocar a si tem a ver com o conjunto de reformas profundas que a CTA apresentou ontem, embora alguns empresários reconheçam que as outras reformas, portanto, aprovadas pelo governo, têm impactado positivamente no ambiente de negócio em Moçambique. Quais são as reformas que acha pertinentes que sejam aprovadas de forma rápida no contexto em que nós nos encontramos para recuperar a nossa economia e garantir que as pequenas e médias empresas possam operar de forma muito mais tranquila na nossa economia? Bom, saudações a si, saudações aos telespectadores e a equipe técnica que nos acompanha. Nós, primeiro é preciso elogiar o interesse bastante elevado que o governo tem e que tem estado neste ano, aliás, esta é a segunda vez que vemos este governo a participar na CASP e temos estado a ouvir promessas, algumas delas que já vemos a serem concretizadas e o que o setor empresarial tem estado a reconhecer parte dos esforços que o governo tem estado a levar a cabo. Mormente a questão que fez referência da questão dos raptos, do crime organizado. E nós vimos que houve uma redução drástica. Agora, ao olhar para a questão que me coloca relativamente ao ponto que tem a ver com reformas, é importante dizer que o diagnóstico que foi feito pela CTA tem estado a ser trazido, que é, aliás, um dos diagnósticos que tem sido feito pelas academias. Reflete a realidade atual. Reflete a realidade atual e factual. Existe, naturalmente, uma necessidade de conduzir um conjunto de reformas, algumas das quais nós temos estado a fazer a referência aqui mesmo neste programa. A começar primeiro por reformas ao nível da componente judicial. Estamos a dizer que o setor empresarial, não só, quando olhamos para o setor empresarial, estamos a olhar para empresários, estamos a olhar para o próprio sistema financeiro e a própria economia, precisam de determinadas reformas. Nós poderíamos olhar para a questão de tribunais especializados. Estamos a falar de intermediação, arbitragem, a questão de cobrança de dívidas em caso de instituições que entrem em mora ou que não cumpram com as suas obrigações, há questões que estão relacionadas com a concorrência leal dentro do próprio mercado, sistema econômico, que precisam de ser transformados. E estamos a dizer que é preciso que o sistema judicial ele tenha algumas câmaras especializadas que é para tratar destas questões do ponto de vista de acelerar aquilo que são as respostas. Olhemos para a questão das taxas de juros, que também são referidas neste ponto. Uma das componentes que ajudam a encarecer ou tornam as taxas de juros bastante elevadas é o risco de incumprimento. E muitas vezes as instituições financeiras queixam-se do tempo em que as instituições, o Poder Judicial leva a poder julgar e executar aqui estes processos. Estamos a dizer que mesmo que o governo implemente medidas fulcrais enquanto o sistema judiciário
for moroso e lento, não vai resultar em nada. Aqui a questão, não estamos precisamos de esclarecer isto, nós não estamos a atribuir as culpas. Todos os setores estão a trabalhar, mas as reformas precisam elas de ser combinadas. E uma das questões, fora as reformas, fora o combate ao branqueamento de capitais, fora o combate ao crime de raptos, precisamos de incluir outros elementos. Esses elementos, naturalmente, que vão precisar de um orçamento, vão precisar de instituições, mas nós precisamos de tornar isto sistemático. Nós aqui temos de incluir estes atores, o Poder Judicial tem de ser incluído. Como ainda não existe uma especialização que olhe apenas para estas componentes, os tribunais vão julgando de forma geral os casos que vão aparecendo em função do elevado número de processos que Agora, o Presidente surgem. da República afirma que o país conquistou a estabilidade, ou atingiu a estabilidade. A pergunta é, essa estabilidade já é suficiente para convencer o retorno dos investidores nacionais e estrangeiros a investir? E ainda existem riscos que precisam ser ultrapassados na sua ótica? Bom, pronto, eu vou responder à questão, mas eu queria antes incluir uma outra componente. Falávamos do Poder Judicial. Eu vou incluir outra componente que tem a ver com a questão de multiplicidade de impostos que existem dentro da própria economia. É preciso que nós encontremos modelos de reformas fiscais que agregam os impostos e criemos um imposto simplificado, pelo menos para as pequenas e médias empresas que também foram referidas que existe um forte interesse do Estado. Agora, e no que diz respeito à estabilidade, exato, o presidente afirmou que o país já está estável, de facto, olhando pelas condições em que se encontra o nosso mercado, nunca mais se falou de raptos, por exemplo. Exato. É suficiente para conquistar de volta investidores nacionais, assim como estrangeiros, alguns dos quais que saíram do país? É um ponto de partida bastante importante. O problema ou a maior questão relacionada com os raptos é a percepção que se cria. Houve momentos em que empresários foram raptados, alguns deles optaram por abandonar o país. O que nós temos estado a ver, e é factual, é que isto reduziu drasticamente, quase que não se verifica durante muitos meses. Agora, tem de existir um trabalho de divulgação deste trabalho que a polícia está a fazer, que deve incluir naturalmente o próprio setor privado, para que a mensagem seja depois ela transmitida. Os dados anteriores, quando os investidores estrangeiros consultam o país, continuam a ter, ou quando fazem análise de viabilidade econômica, continuam a ter os relatórios que indicam que em Moçambique existiram raptos. Mas também precisamos de incluir outros relatórios a mostrar a situação atual. Então, este trabalho tem de existir um trabalho de divulgação do trabalho que as entidades policiais, as entidades judiciais e o próprio governo estão a conduzir do ponto de vista de credibilização do país, porque não vai bastar apenas que nós estejamos apenas a olhar que os raptos reduziram. Há um trabalho de marketing, um trabalho de divulgação desta informação, do trabalho que o Estado está a fazer para que, primeiro, que para além das notícias más que circularam, consigamos ter notícias boas que circulem pelo mundo deste trabalho que está a fazer. Nós conseguimos ver as notícias, as informações conseguem chegar a nós que nós já não temos o índice de raptos que estávamos a verificar. Mas é preciso divulgar essa informação, a polícia deve trazer mais dados, atividades até que visam... Falamos de desmantelamento. Desmantelamento. Qualquer atividade de investigação que tenha culminado em desmantelamento de grupos de crime organizado, este trabalho deve ser divulgado, naturalmente preservando informação privilegiada. O que revela esta promessa do Presidente da República na última CASP, não falo desta que termina hoje, na última CASP, prometeu o Presidente aos empresários que iria acabar com os raptos e momentos depois, nunca mais se ouviu falar dos raptos. O que é que isso transmite para os empresários, quer nacionais, assim como estrangeiros? A primeira mensagem que é transmitida aos empresários e à própria sociedade, existe um forte interesse do Estado em combater o crime organizado. Aliás, foi referido na própria conferência que este governo é um dos primeiros que cita a questão do crime organizado de forma clara e evidente para todos. Existe um interesse, existe um compromisso e um comprometimento do combate ao crime organizado. E este compromisso, este comprometimento que existe pela parte do governo mostra-se em resultados. Agora, nós precisamos, para além destes resultados, de criar como é que eu posso dizer, uma política, uma forma de atuação e de divulgação deste trabalho que está a ser feito para que não estejamos apenas à espera das conferências. Nós temos de chegar a estas conferências com resultados que estejam a ser divulgados de forma sistemática, que ajudem a engrossar o volume das boas notícias e do bom trabalho que está a ser executado. Porque não podemos apenas
aguardar, porque aqueles que querem investir consultam a informação do país hoje. Hoje, naturalmente, que vão ouvir informações que circularam naquela conferência. Mas precisamos de tornar isto mais sistemático. Havendo trabalho, deve ser divulgado, porque este trabalho circula internacionalmente. O mais importante é que existe um comprometimento muito forte em combater e atrair um investimento direto estrangeiro para o país. Doutor, o Presidente da República disse, e passo a citar, o Estado deve ser regulador e facilitador, enquanto o setor privado deve liderar o investimento e a criação da riqueza. Na prática, esta separação de papéis é suficiente para impulsionar a economia? É um ponto de partida essencial. Nós temos estado a dizer que muitas vezes existem conflitos de interesse, quer seja dentro do setor empresarial privado, estamos a falar dos empresários, há conflitos de interesse do lado dos empresários e também há conflitos de interesse do lado do setor público. Não é uma questão que é exclusiva apenas ao ente público. Então, esta clarificação dos papéis, de qual é o papel do Estado, que é flexibilização, criação de políticas que tornem o ambiente de negócio mais atrativos, e o papel do setor privado, primeiro, identificar os riscos, identificar as dificuldades, passá-las ao Estado para que o Estado possa olhar para elas, analisá-las e criar políticas públicas que respondam a isto, e investimento no sentido de criação de postos de emprego, geração de lucros para a própria economia e também para o setor privado, é bastante importante para a estabilização dos negócios dentro do nosso país. Qual é a mensagem que fica para o setor público, por exemplo? Bom, primeiro é a questão da moralização do próprio setor público, dado o conflito de interesses que existe. Aqui, o Presidente da República fez referência de que não pode existir jogadores e árbitros, muitas vezes, em que o próprio jogador vai jogando com o apito na mão. É uma clara mensagem de que existem conflitos de interesse ou existem entidades dentro do Estado que têm estado a jogar dos dois lados. Aqui é que esses atores têm de escolher qual dos lados preferem estar. Se querem estar no setor privado, é aberta a porta. Se querem estar no setor público, devem jogar com as regras que estão estabelecidas para o setor público. Agora, isto é dito ao mais alto nível. O que nós temos de ver é como é que estas informações ou estes dados ou estas mensagens que são transmitidas pelo mais alto nível vão descendo abaixo. Mas nós temos estado a ver que existe um consequencialismo. Esse consequencialismo tem de começar a ser visto por questões que estão relacionadas a questões éticas, a questões morais dentro da máquina pública. Mas eu sempre chamo a atenção que aquilo que nós vemos do lado do setor público não ocorre apenas do lado do setor público. Nós temos de olhar que estas questões também existem do lado do setor privado, que muitas vezes, pelo poder financeiro que os entes privados tendem a influenciar a forma de atuação do setor público e muitas vezes com alguma passividade. Então é sobre isto que se tem de começar a trabalhar e a mensagem já foi naturalmente transmitida. Doutor, tem sido tônica dominante a questão da industrialização do país, olhando para a nossa localização geográfica, que é bastante favorável ao investimento, olhando para a quantidade de recursos que nós temos em abundância, o que é que acha que falta neste momento para tornarmos o nosso país totalmente industrializado, olhando para tudo que foi discutido dentro da CASP? Bom, repara o seguinte, há coisas bastante interessantes que foram referidas na CASP. Há um dos elementos que muitas vezes nós perdemos de vista e que foi trazido na CASP, que nós raramente o incluíamos. Nós temos uma posição geoestratégica privilegiada, mas essa posição geoestratégica privilegiada também é uma situação de risco econômico para o país. Esta questão foi referida, por exemplo, à nossa vizinhança com a África do Sul, que para nós, de alguma forma, torna-nos um risco. Falamos do poder econômico ou das cadeias de valor ou do funcionamento da indústria sul-africana comparativamente ao setor industrial moçambicano. Então, para além das questões do enorme potencial que o país tem, nós temos de olhar para os nossos países vizinhos e de que forma é que estes países vizinhos competem com a nossa indústria a ponto de tornar um risco à própria existência. A África do Sul pode ser um sufoco na sua naturalmente, nós vemos naturalmente, e a África do Sul... E não oportunidade para nós? Não necessariamente, é oportunidade porque nós exportamos boa parte dos nossos produtos agrícolas. Mas esta exportação dos produtos agrícolas também, de alguma forma, pode estar a prejudicar. Não estou aqui a olhar uma questão de inimizade, não é esta questão. As atenções deveriam estar viradas mais para os países do interlândia, do ponto de vista de produção e fornecimento.
está sob o ponto de vista de políticas, e sob o ponto de vista de políticas de industrialização, nós existimos a competir com outros países. A questão da África do Sul pode ser vista para países que estão bem distantes, que de alguma forma exportam seus produtos para o país interno. O que nós temos estado a considerar aqui é políticas que visem, primeiro, tornar os nossos produtos, a nossa produção agrícola ou toda a cadeia de produção mais competitiva relativamente aos produtos que nós temos estado a exportar. Mas será que as políticas públicas que têm sido aprovadas pelo governo estão sendo bem aproveitadas pelo setor privado? Anualmente nós vemos sempre na CASP o setor privado a reclamar e anualmente também passa a expressão, o governo também aprova uma série de medidas. Bom, o que nós temos estado a ver, isso já com maior sistematicidade, é que o governo tem muitas vezes procurado, ultimamente, aprovar políticas públicas de forma integrada. E esta criação, ou esta forma de agir, de criação de políticas públicas integradas, é o que permite corrigir parte das falhas ou das lacunas das anteriores políticas. O que é que nós estamos a dizer? É que já se tem estado a olhar cada vez mais para políticas que não visem primeiro a questão, quando nós estamos a falar de empresariado, já se fala, por exemplo, da questão da cooperativização, a pensar na própria industrialização, ou seja, criamos políticas que incidam sobre estradas, que incidam sobre financiamento, garantias mutuárias, o Banco de Desenvolvimento, são todas elas a questão da energia elétrica. Estamos a falar de que são políticas que, a nosso ver, elas podem estar a atuar de formas distintas, porque são setores diferentes, mas que todas elas trabalham para o mesmo. O que nós temos de continuar a reforçar é a criação de políticas que visem naturalmente atingir aquilo que é a nossa competitividade. Se nós vamos pensar na produção nacional, falou-se da questão dos incentivos que os outros países fazem. Os incentivos muitas vezes não é só entregar dinheiro, mas é criar facilidades de importação de alfaias agrícolas e outras componentes que visem tornar a nossa produção mais barata e mais competitiva em relação aos mercados que nos sufocam, até a pensar na própria região. Então nós temos de olhar para essas questões de forma integrada e já se tem começado a ver isto. Estamos a dizer que se nós estamos a pensar em regiões ou zonas económicas especiais de produção, temos de pensar em estradas, temos de pensar em energia, temos de pensar em facilidades de importação. Moamba pode ser uma zona estratégica para nós. Naturalmente que sim, até por questão de acesso à água. Projeto, por exemplo, da criação de uma zona económica especial em Moamba, que não sabemos há quantos anos, poderia ser uma das grandes respostas. Bom, aqui a questão é a questão da execução. Uma das nossas falhas, penso eu, que não é a questão de criação de zonas, mas é no momento em que nós vamos executar. Mas sabemos que existem questões orçamentais ou questões de financiamento, algumas promessas que não foram cumpridas, que é para nós garantirmos a viabilização destas zonas económicas. Mas, à luz do Moamba, temos outras regiões ao longo do país que elas precisam de ser olhadas, primeiro, a pensar na componente das cadeias de distribuição, a pensar na localização das nossas estradas para o Interland, o corredor logístico que nós temos, a pensar nesses países, que deve ser naturalmente potenciada. Mas isso, como eu estava aqui a fazer referência, deve ser pensado numa perspectiva de políticas públicas integradas que não olhem apenas, se nós estivermos a falar de política fiscal, não devemos pensar apenas na política fiscal. Temos de pensar na política fiscal, temos de pensar na política de energia, temos de pensar em um conjunto de instrumentos que visem naturalmente tornar os negócios nesses locais mais rentáveis, mais competitivos. Doutor, uma grande novidade no setor dos petróleos. O governo criou uma empresa que vai nos ajudar a controlar, portanto, e fazer a gestão, portanto, dos produtos petrolíferos. É uma das questões que vamos discutir já no segundo bloco da nossa entrevista. Até já. Obrigado, até já. Multinacional Vulcan vai investir 5 bilhões de dólares americanos, cerca de 320 bilhões de meticais, nas áreas de mineração, energia e logística até 2030. A empresa de capitais indianos está a aplicar ainda 8 milhões de dólares americanos em projetos sociais no nosso país. A multinacional indiana já explorou o carvão mineral no distrito de Moatize, província de Tete, mas pretende expandir os negócios para as áreas de energia e logística. A Vulcan Moçambique dispõe de 5 bilhões de dólares americanos, cerca de 320 bilhões de meticais, para investir nos projetos de mineração, energia e logística até 2030. Agora nós já entrou com a área de energia, porque agora nós já por uma
planta de térmica de 300 megawatt. É waste to energy plant. Esse energy plant nós queremos ajudar para outros produtos também. Depois nós queremos fazer green, vermelho, cimento. Com esse produto saiu para a planta da térmica, nós queremos fazer cimento planta também. Tem uma zona. Outras áreas nós temos interesse para logística. Porque nós temos um porto aqui em Nacala, nós queremos ajudar para esse lado. Tem um plano para, in future, é possibilidade de nós pôr planta da steel, ferro. Depois fertilizer também, com produto de waste. Porque tem gás aqui. Nós queremos utilizar gás para fazer processamento para fazer steel. A empresa está focada nos negócios, mas também tem uma carteira de 8 milhões de dólares americanos, pouco mais de 495 milhões de meticais para aplicar em projetos sociais. Nós temos plano para treinar muito pessoal para emprego, área de skill like mechanical, electrical, welder, e muita zona. Depois tem outros projetos de livelihood, poultry projeto também tem. Nós também temos fazer uma hospital, Motis. Tem plano para 4 milhões de dólares projeto para novo model hospital aqui em Motis também. Agora tem plano para esporte, área de esporte também nós temos sponsorship para Massambola. 2 anos atrás nós já demos sponsorship para Mambas. Agora tem plano para já concordou com Massambola para esse league para ajudar esse lado também. Agora área de educação também nós temos um bom plano para todo o Motis, cidade. Nós renovar toda a escola com uma model escola. Nós temos plano para pôr cada escola uma IT department também. 4 anos após a aquisição de 100% dos ativos da brasileira Vale Moçambique em 2022, a mineradora Vulcan afirma que o negócio do carvão está a responder aos investimentos. Criada uma comissão multissetorial de gestão, fiscalização e reabilitação mineira para reforçar a coordenação e o controle das atividades do setor extrativo em Moçambique. Segundo o porta-voz do governo, o novo órgão terá a missão de monitorar a exploração mineira e promover a recuperação das áreas exploradas. O Conselho de Ministros aprovou a criação da Comissão Multissetorial de Gestão, Fiscalização e Reabilitação Mineira, um órgão de coordenação interinstitucional que passa a reforçar o acompanhamento das atividades mineiras em Moçambique. Algumas empresas registraram melhorias de conformidade, tendo, tanto levantado a suspensão de atividades de exploração de 10 empresas. Contudo, persistem empresas que não registraram nenhum progresso, com o agravamento de parte delas ter regredido nos indicadores de conformidade e baixado o nível de intermédio para o nível crítico. Segundo o Executivo, a Comissão terá âmbito nacional e será responsável pela implementação, acompanhamento e monitoria das atividades do setor, com o objetivo de melhorar a fiscalização, a gestão e a reabilitação das áreas mineiras. Apesar dos ganhos assinaláveis registrados na província de Manica, verifica-se a expansão para outras regiões do território nacional de más práticas, como é o caso do crescimento acentuado de mineração artesanal ilegal, incumprimento da legislação laboral, ambiental e falsas declarações de volumes de produção, entre outros males decorrentes da atividade mineira, que impõem ao Estado a necessidade de adoção de medidas coordenadas e eficazes para o reforço da sua prevenção e combate. O governo vai reforçar o controle do Estado sobre a cadeia de importação de produtos petrolíferos e garantir maior segurança no abastecimento nacional. O Conselho de Ministros já aprovou esta terça-feira a criação da Empresa Nacional de Aquisição de Produtos Petrolíferos, ENAP, uma entidade que passa a centralizar em regime de exclusividade a aquisição e gestão do abastecimento de combustíveis em Moçambique. A Empresa Nacional de Aquisição de Produtos Petrolíferos, ENAP, empresa pública, será uma entidade de direito público com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sediada na cidade de Maputo. A empresa terá como missão assegurar, em regime de exclusividade, os serviços de agenciamento, intermediação e gestão integrada do processo nacional de aquisição de produtos petrolíferos destinados ao mercado nacional. Com a criação desta empresa, o governo
e o Estado moçambicano transitam para um modelo, abandonando o atual modelo em uso há 30 anos, que já carecia de aprimoramento, por exemplo, dotando o Estado de um maior controle da cadeia de importação e aprovisionamento de combustíveis, dado o seu caráter estratégico para o funcionamento da economia nacional. Entre as atribuições da nova empresa, destacam-se a programação, a contratação, a coordenação e o acompanhamento de todo o processo de aquisição de combustíveis. Este novo modelo vai melhorar a eficiência no aprovisionamento dos combustíveis e a capacidade de resposta em situações de emergência, adotando as soluções que melhor salvaguardem o interesse público e a continuidade do abastecimento. A medida deverá igualmente incentivar a participação das empresas licenciadas que aguardam o início das operações, contribuindo para a criação de novos postos de trabalho. O governo criou a Empresa Nacional de Aquisição de Produtos Petrolíferos. Queremos avaliar o seu impacto na economia e aquilo que vai ser o seu contributo na estabilização de preços dos combustíveis no país. Doutor, já estamos no nosso segundo espaço da análise. Como sabe, o Governo anunciou através do Conselho de Ministros a criação da ENAP. Qual é a importância econômica da criação desta entidade para o mercado nacional de combustíveis? Bom, um dos aspectos, temos de olhar para aquilo que nós chamamos do contexto da criação da ENAP. Nós temos uma memória bastante recente em que vimos crises de combustíveis, o que de alguma forma atraiu a atenção do Estado, do ponto de vista de falhas sistémicas que existiam, ou modelo de financiamento, ou modelo de importação que existia na cadeia logística de combustíveis. E nós temos um modelo, de acordo até com as declarações do Governo, que funciona ou opera há mais de 30 anos. E esse modelo funciona enquanto existir estabilidade dentro da própria economia. O que se viu... Havia uma necessidade de refrescar o setor? Havia esta necessidade de refrescar, mas também mais importante são as lições aprendidas. O que nós estamos a ver, ou que a criação desta empresa é uma resposta às lições que nós aprendemos do cenário que vigorava até aquela altura. O que estamos a dizer é que num cenário de estabilidade, o modelo que tínhamos até ele funcionava. Mas num cenário de instabilidade, nós vimos o Estado a ser encontrado em contrapé por um modelo que não respeitava, o mais importante, o interesse público. O que o Governo foi fazer, a principal importância, é de criar um instrumento, um veículo, uma empresa que vise essencialmente responder ao interesse público nacional. Se nós tivermos em conta que a questão dos combustíveis é uma questão de soberania de Estados e que nenhum Estado, nenhum é um exagero, boa parte dos Estados tem um modelo exatamente igual ao que nós estamos agora a implementar. Ou seja, o que o Governo está a colocar é uma empresa que controle a entrada dos combustíveis internamente. Vai controlar, vai gerir e permitir que as empresas que fazem aqui a distribuição possam distribuir a Jusant internamente, não a montante. O que estava a acontecer é que quando existia um aumento de preços internacionais, cada uma das importadoras ou das empresas que faziam aqui a importação poderiam decidir se queriam ou não importar combustíveis. Isto não respeita ao interesse público nacional. O que o Governo fez é garantir que exista uma empresa que vai aqui gerir a aquisição, períodos de compra, que é para garantir que exista um financiamento estável ao longo do próprio país. Que vantagens e riscos podem, portanto, resultar da centralização em regime de exclusividade da aquisição de produtos petrolíferos numa empresa única e pública? Bom, a vantagem, ou as principais vantagens, incluindo a própria importância, é que nós passamos a ter o que o Estado moçambicano, que o Governo, nesse caso, passa a ter um maior poder de negociação inicialmente. Estamos a dizer que quando temos algo que é diferente. O combustível, neste caso, mexe com a soberania do Estado. Mexe com a soberania do Estado. O Estado não pode ficar refém de interesses privados. Mas também temos a questão é que essas compras passaram a ser feitas por uma única entidade. Quando nós centralizamos o processo de aquisição de compra de combustíveis por uma entidade única, temos um maior poder de negociação internacional. Neste caso, a Hemopetro. A partir da empresa que vai ser criada, que ela vai... Não. A centralização privada era através da Hemopetro. Agora passa para a ENAP. Passa para a ENAP.
Então, o que estamos a dizer é que esta nova empresa vai passar a ter o maior poder de negociação internacional. Aqueles que fornecem olham para uma entidade que compra grandes volumes de combustíveis e esses volumes de combustíveis podem ser negociados. O que acontecia é que, através da Hemopetro, as aquisições poderiam ser feitas de forma parcelada. Isto vai ser centralizado numa única instituição. Agora, o risco é monopsônio ou monopólio de Estado e o risco de captura pode existir, dados os volumes de recursos. Nós estamos a dizer que é um risco, não estamos a dizer que vai acontecer. Estamos a dizer que esta empresa tem de se precaver, primeiro, dos riscos de captura dos vários grupos de interesse. Há uma resistência das empresas que estão ligadas à Hemopetro atualmente, que operam no modelo atual, elas podem resistir a esta fórmula que o governo está a implementar. E acredita que este modelo pode ajudar na redução dos custos da importação dos combustíveis? Bom, o expectável é que isso ajude. Poderá ajudar se nós conseguirmos, primeiro, a questão do... E também ajuda o governo a controlar melhor os preços, estabilizar os preços ao consumidor. São duas perguntas. Gostava que fizesse uma interligação entre elas, Sim, andam juntas. Exatamente. Primeiro existe uma forte possibilidade, ou uma forte probabilidade, ou existem condições criadas para que exista um maior controle de preços. Mas isto só poderá acontecer se os gestores desta nova empresa tiverem a capacidade de olhar para os mercados internacionais em função dos volumes dos preços. Enquanto os preços estiverem em baixa, fazemos uma maior aquisição de combustíveis, aquilo que nós temos estado a referir em períodos de baixa, e garantimos um período de importação, uma cobertura interna, e em períodos de alta consigamos estabilizar os preços internamente. Se isto não acontecer... Temos que apostar nas reservas também. Exatamente. Reservatórios. E reservatórios e a capacidade de armazenagem interna. Mas esse é um trabalho que tem de ser feito em parceria, naturalmente, com o setor privado, com as empresas a Petromoc, por exemplo, tem de ser incluída também na fórmula e por aí em diante, que é para maior capacidade de armazenagem do Estado. Mas a questão que estávamos aqui a fazer referência é, caso esta nova empresa não consiga, a questão do período em que vai comprar, há o risco, porque a questão que me colocou é qual é o risco, quais são as vantagens e quais são as volatilidades. A volatilidade de preço. Caso não se consiga olhar para os melhores períodos de compra, nós então estaremos a transferir o risco ou induzir algumas inferências ao mercado que podem ser prejudiciais. Mas esse é um risco, naturalmente, que o governo tem de olhar para a capacidade, quem é que vai contratar a capacidade técnica que é para poder operacionalizar a empresa. Seria importante que o governo olhasse para as salas de mercado que existem das instituições financeiras, onde temos os traders que olham para essas questões de forma específica, que contratasse alguns destes técnicos para ajudar no expertise de trading dentro dessa instituição para que ele se torne viável e responda às necessidades do Estado. E agora, o agenciamento, a intermediação e a gestão integrada da aquisição dos combustíveis que é atribuída à INEP é estratégica? É estratégica, sobretudo porque se nós olharmos para os casos de sucesso, nós estamos a combinar elementos de agenciamento, intermediação por vários elementos. Há exemplos que citam Marrocos, citam a Coreia do Sul, a África do Sul, entre outros países que têm um modelo... O mesmo modelo e que conseguem ter o controle? Exato. Tem o mesmo modelo e nós agregamos elementos adicionais a olhar para as lições que nós aprendemos. Vimos coisas que falharam e o governo olhou para essas lições, nas lições aprendidas, foi incluir outros elementos adicionais que permitam, de alguma forma, antecipar o risco. O que o governo está a fazer com esta empresa é a necessidade de antecipação de riscos que não era possível implementar com o modelo ora vigente até este momento. Agora, que efeitos esta decisão poderá ter sobre a concorrência e o funcionamento do mercado dos combustíveis em Moçambique? Bom, primeiro, o que nós estávamos a dizer é que há um elemento inicial, primeiro, que é nós passamos a ter um maior poder de negociação internacional. Mas não é uma questão de sufoco? Não. Às outras? Não é uma questão de sufoco. Permitimos que exista uma maior especialização das distribuidoras, que elas vão continuar a adquirir combustíveis desta empresa, que vão ser comprados com maior poder de negociação, e permitimos que as distribuidoras que operam dentro do mercado nacional, elas possam competir de acordo com as regras de negócio atualmente vigentes.
na situação atual, como estávamos aqui a fazer referências, elas poderiam tomar a decisão de adquirir ou não. Isto vai permitir que o mercado possam surgir novas empresas que possam também operar no setor de distribuição dentro da cadeia logística de combustíveis, algo que não era possível ou que não era tão flexível. Mas o que é que nós temos de tomar como cautela? É que esta empresa que está a ser criada vai ter bastante poder. Este poder de negociação, um poder de controle do próprio mercado. O que é que se deve acautelar? É que devem existir mecanismos transparentes dela, primeiro, que não inviabilizem a criação ou licenciamento das empresas distribuidoras. É aquilo que nós chamamos para um risco de captura, um risco de possibilidade de licença de práticas algumas corruptas que foram referenciadas pelo governo, que devem ser combatidas, que o governo quer combater, corrupção e por aí em diante. Então, doutor, nós estamos num contexto de oscilação, por exemplo, de preços internacional do petróleo, e a outra questão tem a ver com a volatilidade cambial. Sim. Até que ponto a ENAP poderá proteger a economia moçambicana desses choques? Bom, eu penso que a questão... Há temas que ainda não foram clarificados, porque não temos ainda um instrumento, não temos o documento completo das regras, como é que a instituição ENAP vai funcionar. Mas o que nós temos de ter certeza é que o risco cambial e parte do risco financeiro, parte dele, ainda não está claro quem é que vai suportar aqui o risco de oscilação, se são as distribuidoras que vão adquirir ou se é a instituição, ou se vai ser montado um instrumento de hedging dentro do Banco de Moçambique, que também deve ser chamado... Se é a instituição, nós estaríamos em risco de depois não conseguirmos cumprir com as obrigações? Aqui a questão é que o volume de aquisição de combustíveis é bastante elevado. Nós operamos num cenário de déficit fiscal. Repare que... Até porque o mercado internacional é aberto, todo mundo sabe o que está acontecendo. Exatamente. E houve uma necessidade de injeção de parte dos recursos para a Petromoc, que é para viabilizar a aquisição de combustíveis. Pode ser encontrado um instrumento idêntico nessa perspectiva, mas que deve ser trazido de alguma forma. Aí nós recomendamos uma maior aproximação ao Banco de Moçambique por questões de expertise, por questões de maior aconselhamento técnico do Banco de Moçambique e instrumentos de hedging que também podem ser encontrados dentro da instituição. Agora, há questões económicas que o ENAP não vai resolver, a questão do risco cambial, do risco político, que devem naturalmente ser visto ao mais alto nível, ao macroeconómico. Mas o que é mais importante aqui é que exista uma maior coordenação entre o governo, a nova instituição foi criada, e o Banco de Moçambique, do ponto de vista de aconselhamento técnico e a necessidade de rigor nas questões de política cambial. Todos que nós tivemos. Exatamente. Mas agora, olhemos agora para o médio e longo prazo. Esta reforma pode representar um passo no fortalecimento, por exemplo, da segurança energética do nosso país, ou existem desafios que podem comprometer os seus objetivos? É um dos principais instrumentos depois aprovados e criados depois da instabilidade que nós assistimos. Agora, o que nós temos de ver é como é que vai ser a sua materialização. Esta materialização também encontra alguns outros desafios não relacionados com este novo instrumento, que vai responder às falhas que nós vimos, mas as questões que estávamos a falar de maior capacidade de armazenagem, porque não vai adiantar nada que nós tenhamos uma capacidade de aquisição ou um poder negocial de comprar grandes quantidades quando o país não tem capacidade de encaixe desses combustíveis. Os desafios, naturalmente, colocam-se nessa forma, no sentido de... Mas isto nós temos estado a ver. Nós temos estado a ver que tem estado a ser ampliadas as capacidades de armazenagem nos principais portos. Estamos a falar de Maputo, Beira, Nacala. Então temos de ampliar esta capacidade de armazenamento, ampliar a rede de distribuidores nacionais de combustíveis, a questão da logística dentro do território nacional para garantir que o combustível chegue até o local mais longínquo a preços naturalmente mais baixos. Então, há desafios que naturalmente vão ser impostos, que já existem antes da criação desta instituição e que ela vai ajudar de alguma forma a minorar. Mas a resolução dos problemas ou na cadeia de distribuição tem de ser vista de diversas formas. Tem de ser olhada nessa perspectiva do instrumento que está a ser criado, tem de ser visto na cadeia de distribuição da criação de mais distribuidores, licenciamento, práticas anticoncorrenciais que existem ser eliminadas e sanadas, na capacidade de maior armazenamento de combustíveis em território nacional, porque ela até esta empresa pode ter capacidade de encaixe, de aquisição,
mas enquanto não existir capacidade de armazenagem em território nacional, então existe aí um desafio que precisa de ser ultrapassado. Aliás, há um outro desafio da questão que nós falávamos anteriormente, da refinaria, que está a ser adquirida. Também é um outro elemento que vem ajudar parte dos desafios que já existem no mercado. É uma combinação de fatores. O governo Naturalmente foi trazendo assim de forma seguida. Já tinha mais ou menos uma estratégia de resolução deste problema na sua ótica. O sinal mais importante é que o governo não está parado ao problema, porque nós poderíamos ver que neste momento estamos relativamente numa situação estável do ponto de vista de preços, não sob o ponto de vista de conflitos. O governo poderia ter deixado de pensar nas soluções. O governo não fez isso. Houve a questão da petrolífera, agora a questão da reestruturação do setor com a criação desta nova empresa. O que estamos a dizer é que não deve parar por aí. Temos de continuar a olhar para até outros meios alternativos de fornecimento. Estamos a falar para completar toda a cadeia. Muito obrigado, doutor. Contamos consigo na próxima semana. Obrigado, até a próxima semana. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público. E é o fim do Janela Econômica, edição desta quarta-feira, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir com o programa, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com.